Boa tarde, galera. Vamos falar aqui um pouco do Vasco. Depois da euforia ter passado mais, né? De um grande resultado na Copa do Brasil, a classificação para a semifinal, diante de um adversário difícil que é o Botafogo. Agora vamos falar um pouco, já com a euforia já mais baixa. Voltamos à realidade agora da Copa Campeonato Brasileiro. E dizer o seguinte, tenho ficado preocupado porque, porque é o seguinte. Depois que o Vasco ganha, e assim, é cultural isso no clube, todos os problemas desaparecem, né? Então agora se você vai procurar, só vai ver notícia boa, clubes procurando comprar jogadores do Vasco, possibilidade de vida de SAF, disponibilidade no elenco de jogadores muito bons, como Carlos Cuesta, o Robert Renan, Andrés Gomes, além de jogadores que estão jogando como titular. Felizmente, algumas situações que vão demorar mais para se recuperar, como o caso do Jair, com a lesão gravíssima, que demora bastante, o Tietchan sentiu novamente, e o Piton, que deve ser poupado para o jogo de amanhã. As notícias realmente empolgam a torcida, né? Porém, eu acho que nesse momento a gente precisa virar a página da Copa do Brasil, voltar para o Campeonato Brasileiro, porque se perder o jogo ou empatar amanhã, deve voltar para a zona do rebaixamento. Então, ou se aproxima bastante. Então, o que acontece? O Vasco tem que entender que não ganhou nada, né? Uma classificação tem que ser comemorada realmente, mas outro dia já virar a chave, voltar para a realidade e entender que o momento não é fácil. Então, uma coisa que é importante é sempre analisar os jogos após as partidas e ver quais pontos é, negativos nós tivemos. Então, assim, no jogo contra o Botafogo, eu estava analisando as estatísticas e o que acontece. Tem números assim que a gente pode analisar. A posse de bola, Botafogo 57, o Vasco 43. É, claramente o Botafogo teve uma posse de bola maior do que o Vasco. Mas o que chama atenção nessa partida é que o número de chutes, total de chutes a gol pelo Botafogo foi bem maior, 22-8, chutes no gol. O total foi 22-8, né, pro Botafogo, chutes no gol 9 do Botafogo, 5 do Vasco. Canteios 10 Botafogo, 0 pro Vasco. Ataque do Botafogo 97, do Vasco só 58. Vamos lá. Total de passes 494 pro Botafogo, 387 pro Vasco. Então, assim, realmente o Botafogo teve uma maior posse de bola, teve um domínio maior do jogo, foi melhor na partida. Só que agora, depois que você vê essa partida, se classifica no caso, todas essas questões parecem superadas. É como se o Vasco tivesse tido uma excepcional partida e, e tivesse jogado melhor, né? Essa é a preocupação, esse é o problema do resultado. O resultado ele falseia bastante, ele termina enganando um pouquinho e pode gerar uma falsa interpretação da partida. Tipo, que eu acho que o Vasco se classificou. Eu acho que no jogo é isso mesmo. Você pode jogar até muito melhor e perder a partida, faz parte do esporte, né? Mas o que a gente tem que tirar são lições dessa partida. Então, minha preocupação é grande porque o Diniz repetiu o mesmo comportamento do Vasco contra o Botafogo, né? Um time acanhado que jogou pelos contra-ataques, jogou claramente o Vasco contra o Botafogo, jogou pelo empate para levar a partida para os pênaltis, se postando como inferior na partida, né? Como um clube que estava numa situação abaixo do adversário, menosprezando a capacidade do elenco. E outra preocupação que ficou muito clara nessa partida é a demora total do treinador do Vasco em
promover substituições. E isso afeta bastante. Contra o Botafogo, o Vasco correu um risco enorme de empatar a partida e até perder, porque se aquela cabeçada que o Lucas Freitas defendeu na linha, uma defesaça, na verdade, né? Tivesse entrado, com certeza o Vasco levaria uma pressão que perderia aquela partida. Então, esse comportamento do Diniz é inadmissível, eu acho. Até no pós-jogo eu falei que o Diniz está entregando a vitória, entregou a classificação, como desabafo, falei isso claramente, entregou a classificação. Então, não dá para permitir que isso se repita, né? Porque realmente uma hora a situação, a sorte não vai estar do nosso lado e o Vasco vai perder jogos ganhos, né? Então, assim, o que aconteceu contra o Sport, aconteceu de novo contra o Botafogo. O Diniz demorou muito para substituir. O Coutinho, com 10 minutos do segundo tempo, já estava bastante cansado. Era de se pensar até 15 minutos do segundo tempo ele ser substituído. Um jogador espetacular, é craque. Sempre discordei dessas críticas irracionais contra ele. Mas, sim, não que não seja passivo de crítica, mas assim, é um jogador que está vindo readaptação ao futebol brasileiro. E então, assim, mas o condicionamento físico dele é limitado. É claro que ele não tem mais condição de desempenhar um bom futebol a partir de um determinado momento, porque ele fica realmente muito cansado, né? Então, o que acontece? O Diniz demorou muito a substituir, o Botafogo dominou o jogo no segundo tempo, começou a pressionar, e aí, onde era para substituir o Coutinho com 10, 15 minutos, ele substituiu com cerca de 25 a 28 minutos. Estou procurando aqui, mas não estou achando, mas de qualquer forma foi isso. Então, com 25 a 28 minutos, ele fez a primeira substituição com o Coutinho, que estava claramente muito cansado, né? E aí aquela substituição já deveria ter sido feita antes. Então o Coutinho, ele tirou com 69 minutos no tempo. Ou seja, com 24 minutos do segundo tempo. Como é que você está cansado com 10, 15 minutos, depois de 15 minutos somente, você faz a substituição? Ah, é craque. Até um comentarista aí, bosta da Globo Lixo, foi falar, não tem como tirar o Coutinho porque ele é craque. O cara tá cansado, ele tá pedindo para sair, então não tem o que esperar, substitui. E aí só foi tirar o Matheus Carvalho e o Nuno, também cansados, com 82 minutos, ou seja, com 37 minutos do segundo tempo. Então, assim, como é que você no momento daquele, você precisa realmente dar fôlego, oxigenar o time, dar fôlego, dar força, aguentar a pressão do adversário, você só faz essa substituição nesse momento. Então, assim, esse comportamento do Diniz assim, eu não consigo compreender de jeito nenhum, né? Eu até falei que ele está entregando o resultado, o jogo do Vasco. É importante assim, reforçar uma questão que assim, até não dá para compreender tanto essa euforia dele depois dos jogos, porque durante a partida ele tem um comportamento de omissão total. Fora do jogo, essa euforia toda, como se ele estivesse realmente feliz com a classificação, mas durante o jogo ele não fez nada porque o Vasco tivesse um bom resultado, tivesse uma partida mais tranquila, ganhar essa partida. Então, assim, é muito preocupante essa situação, esse comportamento do Diniz. Situações tipo assim, colocar o Matheus França, que é um jogador forte e alto, que eu acho que tem que investir nele para ser o centroavante no lugar do Verratti, que está em péssima fase. Inclusive, ninguém está comentando a péssima fase do Verratti. O Verratti é disparado, o pior jogador do Vasco nesse momento, das últimas 10 rodadas, e ninguém está comentando nada. Ninguém está falando que ele deve ser barrado, com certeza isso. E aí eu já vejo gente que critica numa partida e no outro diz que ele é titular absoluto. E agora,
reforçando o que eu já disse, é preocupante também que ele seja patrocinado pela Nike, porque aí se ele é titular com absoluto hoje com a capa, imagina quando a Nike chegar no Vasco para ser o novo uniforme. Então, assim, tem coisas que acontecem no Vasco que são para mim muito claras, mas infelizmente nada está sendo feito para ser corrigido. Pelo contrário, está sendo piorado, né? A sorte, assim, nesse momento é o trabalho excepcional do Adimar Lopes, que trouxe grandes jogadores, Robert Renan, um jogador que parece ter um estilo diferenciadíssimo, um jogador alto, veloz, com personalidade, habilidoso, e também o Cuesta vem também com uma grande, vem muito bem referendado, então a zaga do Vasco está muito bem assistida, mas esse comportamento de Diniz que eu não estou conseguindo entender, né? Eu acho que o jogador não pode ter a vaga no time, tanto essa questão de substituições, que isso aí para mim é bizarro. Apesar de você, mesmo você tendo o comportamento de querer empatar, que já é erradíssimo, porque time que entra para empatar geralmente perde. E a outra questão, o time tá extremamente cansado, com condicionamento físico totalmente limitado, e ele insistir com o jogador cansado dentro de campo. Então, assim, hoje o teu Vasco tem um elenco mais enxuto, tem que dar rodagem para um Garré, tem que investir no ponta, que é o Andreas Gomes. Por que não pensar em recuar um pouco mais o David e ele entrar no segundo tempo para o lugar do Coutinho, entendeu? Então, assim, eu acho que possibilidades existem, não é o elenco que estava antes dessa última janela. O time do Vasco realmente tem um elenco hoje mais qualificado. Então é possível você fazer mudanças relevantes que não perca tanta qualidade do time no decorrer da partida, né? E após a saída também do Coutinho, que é o principal jogador. Então, a situação eu acho que é preocupante. Eu, depois de quinta-feira, na sexta-feira, eu já estava totalmente dentro da realidade, voltando ao foco do Campeonato Brasileiro, pensando também no Fluminense um pouco mais à frente, e vendo os erros, os problemas do time. E, e assim, esse é clássico no Vasco, né? Ganhou uma partida rumo a Tóquio. Né? Não ganhou nada, ganhou 10 milhões de reais, agora passando de fase, e se perder o Fluminense, ou seja, acabou o sonho. Vai começar a choradeira, vai meter o pau no Pedrinho, vai meter o pau no Fernando Diniz. Então, assim, por que não agora pressionar nesses pontos, né? Verratti, tem condições de ser titular? Nunca. Por que demorar tanto para substituir no segundo tempo? Por que limitar o time a ser competitivo no segundo tempo? Por que entrar com o time para empatar, claramente contra o Botafogo, né? Amanhã o time deve entrar com tudo, pressão máxima sobre o Ceará, mas de qualquer forma, para jogos importantes, fora de casa, que o Vasco precisa ganhar nesse momento brasileiro, e quando jogar na Copa do Brasil também, nos dois jogos tem que jogar para ganhar. Esse comportamento como o do Botafogo contra o Sport não pode se repetir de jeito nenhum, né? E não houve nenhum aprendizado nesse jogo contra o Botafogo diante da partida trágica que seria do Sport, né? Porque passamos um susto monstruoso numa partida totalmente na mão, uma partida fácil contra o pior time do campeonato, e tudo graças ao comportamento do Fernando Diniz. Então, assim, isso tem que ser corrigido. Quanto à partida de amanhã, contra o Ceará, em São Januário, a torcida já comprou todos os ingressos, vai dar o apoio de todas as partidas que amanhã também. Existe uma dúvida também na zaga do meio de campo, porque o Piton não deve jogar e também o Hugo Moura tá suspenso, né? Então a zaga pode ter a estreia do Cuesta na direita, que eu acho que é o mais indicado nesse momento. Na esquerda deve manter o Lucas Freitas ou entra com o Robert Renan. E no lugar do Tietê, que também se contundiu, deve
eu acho que deve entrar o Matheus Cocão. Eu montaria o time com o PH, o Cuesta, Lucas Freitas e usaria o Robert Renan na lateral esquerda, Cauã Barros e o Matheus Cocão, e no ataque o quarteto que vai ser utilizado, mas eu não o que vai ser utilizado é o Coutinho, Nuno, Ryan e Verrete, mas eu barraria o Verrete e já começaria a testar o Matheus França no ataque, que jogou muito mal contra o Botafogo, é verdade, mas é jogador que está fora de ritmo, está se readaptando também, já merece uma chance no ataque, porque o Verrete realmente tem tido atuações ridículas. Quero falar um pouco rapidamente agora para finalizar do Matheus Cauã Barros. Estão colocando ele como um jogador excepcional, o melhor volante. Não me surpreenderá se em breve estarem pedindo ele na seleção. Então, essa euforia descabida que eu não concordo, que não faz nenhum sentido. Então, Cauã Barros vem evoluindo. Primeiro tempo quando o Botafogo foi muito mal, sentiu a tensão do jogo. No segundo tempo conseguiu se acalmar mais, ficou mais tranquilo, tem uma atuação melhor, mas está longe de ser um, um volante excepcional, tá matando a bola, tá aí é aquela euforia maluca que é clássico na torcida do Vasco. Então é isso, assim, espero que mude, espero que exista uma pressão, exista uma autocrítica, uma avaliação dos pontos realmente relevantes e saia desse oba-oba, porque o Vasco realmente ainda não ganhou nada. Beleza? Até a próxima.